Meus queridos e amados irmãos, quando eu me dirijo assim, não é tão somente os seguidores do meu canal e nem tão pouco a todos quanto o véu já foi tirado e hoje vivem nesta liberdade no Espírito. Quando eu me dirijo chamando todos de irmãos, são todos mesmo, independente de credo, de religião, porque somos todos irmãos. Deus é o nosso Pai. Eu estou começando a gravar um pouco mais tarde hoje, porque eu estava até ainda há pouco assistindo a live do meu irmão, do meu amigo Júlio Chaves. Que live gostosa de se ouvir, fácil de se entender, de se compreender. A graça, ela não é complicada. Porém, só entendem quem não tem mais o véu sobre o rosto. Quem tem o entendimento, quem tem a mente ativada, pode entender essa simplicidade da graça de Deus. Eu quero parabenizar o irmão Júlio Chaves pela sua convicção plena, por esta palavra tão bem explicada por ele, que lhe foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, como também a mim. Eu também, assim como o irmão Júlio, prego a soberania desse único Deus. 100% Deus, tudo é a sua vontade. Ele é único, Senhor de tudo e de todos. Procuramos exaltá-los, reconhecer que a primazia é dele, a honra, a glória, o louvor, a adoração. Que ele não peleja contra quem quer que seja, que ele não tem nenhuma batalha espiritual, como dizem principalmente os religiosos evangélicos. Parabéns por esta palavra de hoje, e eu estou já depois das 21 horas, esperei terminar, não perdi nada de toda essa mensagem de hoje. Queridos, eu quero falar dentro desse tema. Estamos afastados da sinagoga, mas nunca de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário, nós somos o tabernáculo, nós somos a morada do Deus Altíssimo. Mas o sistema religioso, ele tem feito uma armadilha para que os filhos de Deus não deixem de frequentar o templo. Eles chamam esses espaços físicos de igreja e dizem que lá é a casa de Deus, que Deus lá habita, e que é neste espaço físico que se deve adorar, que se deve reunir, que se deve congregar. Então, os religiosos, sejam eles católicos, romanos ou evangélicos, nunca vão deixar de frequentar esses lugares. Assim sendo, eles não têm como entender
esta mensagem de que estamos afastados da sinagoga, mas nunca de Deus. Porque esse entendimento, ele só é dado por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus ainda não deu o entendimento a eles, jamais eles entenderão. Porque quem tem esse entendimento sabe que Deus não habita nesses lugares. Eles já até leem, como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Mas eles arrumam N desculpas, eles distorcem esse texto para fazer valer os seus interesses, as suas conveniências, que é levar o povo a se tornar prisioneiros dentro desses lugares. Mas o Pai dos Espíritos, ele habita em cada um de nós. Nós somos dele, pertencemos a ele. Então, por mais que eles ensinam que você que não frequenta esses lugares é um desigrejado, é um desviado, é impossível que nos afastemos de Deus. Porque Deus, como Espírito que é, e fez de nós a sua morada, o seu tabernáculo, o seu santuário, e nele ele habita, não tem por mais que nós venhamos querer se afastar dele. Porque nós somos um espírito revestido de carne e sangue. Mas o sistema religioso diz que nós somos carne e sangue com o espírito. E eles nos vê na carne. Por isso que eles ensinam e dizem que por qualquer coisa que venhamos cometer por meio da carne, Deus se afasta de nós. É assim que eles ensinam. E é assim que muitos que lá estão acreditam. Porque enxergam o outro na carne. No Salmo capítulo 27, versículo de número 10, diz assim, e eu quero ler: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Não tem como se afastar dele. Nós somos dele, pertencemos a ele. O profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo de número 15, diz assim: pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque é assim que eles tratam quem não faz parte de uma comunidade evangélica. São desviados, são desigrejados. Então é muito triste ver os textos por eles apresentados para justificarem tamanha heresia. Na verdade, nós estamos afastados desse maldito sistema religioso. Isso sim. Nós estamos afastados das sinagogas. Não mais frequentamos e não nos faz falta. Hoje, por exemplo, é domingo. Quantos lá ainda estão? Quantos lá ainda foram durante este dia?
E nós também no passado íamos, fazíamos parte. Hoje, livre que somos, e adoramos o Pai em espírito e em verdade, e o nosso culto a Ele é racional, não nos faz falta mais esses lugares. Não temos sentimentos de culpa e nem consciência pesada por não mais frequentarmos esses lugares. Deus nunca esteve lá. Lá nunca foi casa de Deus. Lá nunca foi a sua morada. Nós vamos à igreja buscar a presença de Deus. Nós vamos ao templo para adorá-lo. Se eles tivessem o entendimento como hoje nós temos, eles não diriam isso e não fariam isso. Sabe por quê? Porque uma vez o entendimento vindo, sabiam eles que Deus habita em cada um de nós. Ele não nos dá opção, a escolha é dele. Em 1 Pedro, capítulo 2, na Epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, assim sabe o Senhor não, primeiro, eu estava lendo segunda. Diz assim: mas sois vós geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, tudo bem que Pedro aqui estava se dirigindo aos seus, aos judeus, que Jesus de Nazaré veio para salvá-los, para tirá-los, para libertá-los, pois estavam em desobediência, debaixo de condenação e morte, e Jesus veio e os libertou. Mas Pedro os alerta dizendo: sois vós geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Os que eram da graça foram alcançados por meio da fé, e as suas promessas já estavam em Abraão. Quando Jesus recomendou aos discípulos que fossem ao mundo de Israel e pregassem para que eles pudessem crer na mente e fossem salvos da grande tribulação que estava por vir, e os que não crescem fossem condenados, ele disse: não entreis pelo caminho dos gentios, pois estava reservado a Paulo receber do ressuscitado a revelação da graça de Deus. E assim como Pedro foi feito apóstolo dos gentios para pregar aos circuncisos, Paulo foi feito apóstolo, assim como Pedro foi feito apóstolo para pregar aos judeus o evangelho da circuncisão, Paulo foi feito apóstolo para pregar aos gentios o evangelho da incircuncisão, a revelação da graça de Deus. Então nós, que outrora éramos gentios, já nascemos perfeito nele, nova criatura. Eleitos, predestinados, propriedade exclusiva dele, e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. A graça, ela é eterna. A graça nos faz entender todas essas coisas. Somente com a revelação da graça de Deus que pode se entender essas coisas.
ainda muitas pessoas que dizem estar na graça, mas ainda confusa, misturam, acreditam nesse evangelho pregado pelo sistema religioso evangélico, dizendo que as pessoas ainda precisam serem salvas, serem alcançadas, que o ID de Jesus tem que ser ainda anunciado para que as pessoas possam se arrepender. Há uma mistura, pois ainda o véu não foi tirado. E eles acreditam nesse evangelho pregado pelo sistema religioso doutrinal. Todas essas coisas nos foi revelada, mas ainda tem pessoas que não creem na graça. Muitos dizem que a graça terminou, que ela não mais existe, que ela foi para aquele aion, foi para aquele período, foi uma revelação dada a Paulo, são somente para aqueles dias. A graça, ela é eterna, ela é para sempre, ela existe e sempre existirá, é o favor de Deus. Essa graça, ela nos faz crer que estamos reinando em vida. Esta graça nos faz crer que estamos a cada dia crescendo no conhecimento de Deus. Esta graça nos faz entender que descansamos tão somente no Senhor. Essa graça nos faz entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O que nos faz crer num único Deus soberano, que reina sobre tudo e todos, que é Senhor de tudo e de todos, é a graça de Deus. É a graça que faz todas essas coisas. Então, nós estamos sim afastados das sinagogas. Estamos sim afastados do sistema religioso doutrinal. Não temos mais nenhum homem simples mortais com uma suposta autoridade sobre nossas vidas. O Senhor é o Espírito. Como filhos de Deus que somos, nos submetemos tão somente a Ele. E somos guiados e dirigidos por Ele. É a Ele que nos submetemos. Então, eu quero pedir a você que o véu já foi tirado, que compartilhe esta palavra, que faça esta palavra chegar a muitos. Quem sabe ouvindo, o Espírito Santo lhes tira o véu, lhe abre a mente, lhe dá o entendimento, e os nossos irmãos se libertam de uma vez por toda de todo esse sistema religioso doutrinal e passa a se submeter tão somente ao Espírito como filhos de Deus que eles também são. Mas agora, liberto dos preceitos dos homens, liberto ainda dos rudimentos da lei de Moisés, passam tão somente ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço, o meu muito obrigado. Um ótimo final de domingo. Graça e paz. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.